Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês a continuação da história original de One Punch Man na webcomic. Gostaram do tema? Então já clique aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Na rua, um executivo da associação de heróis chamado Saku se encontra com McCoy. Ele pergunta por que o homem havia renunciado. Tem sido horrível desde sua renúncia e nossos dados de segurança foram roubados. McCoy finge que não sabe de nada e também não revela que foi para New Heroes. Saku chama ele para tomar uma bebida, porém McCoy diz que está ocupado e vai embora. Ele não pode de forma alguma se envolver com alguém da associação de heróis. O mínimo deslize já era. McCoy não tem ideia da punição que Fuse poderia aplicar. Na associação de heróis, os executivos tinham uma reunião. Sua única esperança estava na classe S. Ainda não obtivemos contato com o Zombie Man. Não me diga que ele foi morto por um monstro. Somos levados então até onde Zombie Man está. À sua frente, vemos seu criador, o Dr. Genos, que dizia: número 66, ou melhor, Zombie Man. Os seus sintomas parecem ter aliviado. Acho que é hora de testar a sua performance em uma batalha real. Vemos Zombie Man sangrando no chão e à sua frente surge seu oponente, um homem besouro gigante. E na cidade o herói número 5 da classe A, o Tanga Tanque de Guerra, lutava contra o monstro Zebra. Porém ele estava bastante ferido e os civis acreditam que o herói não poderia vencer e clamam pela chegada dos New Heroes. O monstro nível de calamidade demônio, a Zebra comedora de leões, se prepara para atacar. Porém, de repente, ela é atingida por múltiplos cortes. Essa é a transformação tática prata do herói de classe S, o Cavaleiro Motriz. A Zebra se vira furiosa e o ciborgue de classe S acha aquilo interessante. O monstro tenta acertá-lo com um golpe. Porém, antes que possa atingi-lo, a Zebra é destruída por um poderoso disparo de energia. Ao olhar para trás, Cavaleiro Driver percebe que quem chegou ali foi o ciborgue demoníaco Genos. As pessoas ficam felizes com a chegada dos heróis de classe S, porém o herói Tanga Tanque de Guerra revela que ainda não acabou. Esse era apenas um. A fonte desses monstros é o parque animal emocionante da cidade Parece que alguns herbívoros dominaram o parque após se transformarem em monstros e agora estão atacando. É logo aí em frente. Cavaleiro Motriz vai na frente e chama Genos para acompanhá-lo. Nessa hora, as duas lâminas negras do cavaleiro se desfaz e se transformam em um objeto retangular. Genos fala que essa caixa preta deve ser a principal arma de Cavaleiro Motriz. O herói de classe S pergunta se Ciborgue Demoníaco estava curioso. Ele iria explicar para ele sobre a sua arma negra, a transformação tática. De repente a caixa preta começa a expelir um tipo de eletricidade e se trinca. Os pedaços dela circulam em volta do Cavaleiro Motriz. E de repente percebemos que ele se transformou em um ciborgue centauro. Essa é a transformação tática Cavaleiro. O herói classe S então parte na frente e vai na direção do parque emocionante da cidade Chegando lá, vemos um monstro nível de calamidade lobo, o Cervo Comedor de Homens. Cavaleiro Driver se aproxima rapidamente e ativa sua transformação tática de prata. Com a lâmina negra, ele então derrota aquele monstro em apenas um golpe. Genos pergunta: isso consegue mudar o estilo de luta dependendo do tipo de batalha? Cavaleiro Driver responde que sim, sua forma habitual é chamada de peão. Prata é para cortar, Cavaleiro para movimentos em todas as direções. Nesse momento vemos os monstros do parque. Os níveis de calamidade lobo, gazela empaladora, búfalo da água sangrento, esquilos glutões, girafa extensora de pescoço, o canguru matador e o panda assassino de visitantes. Para derrotar todos eles, o herói de classe S Cavaleiro Motriz mostra suas outras transformações. O modo lança para atingir mais velocidade, o modo bispo para ter mais força, o modo ouro para emitir um calor escaldante, o modo torre para ataques no céu. Drive Knight derrota todos os monstros animais do parque. Genos fica surpreso. Aquela é uma função de combate extremamente versátil. Um ciborgue ajustável que foca nos componentes externos. Ele é igual a mim, abriu mão de seu lado humano. Cavaleiro Motriz revela que sentiu um forte nível de energia. O chefe dos monstros apareceu. Os dois ciborgues então avançam e se deparam com um monstro nível de calamidade dragão, o Coelho Gigante.
Drive Knight pergunta se eles vão lutar como um time contra este monstro, e Genos responde: eu distraio ele pela frente, você ataca os pontos vitais. A batalha termina rapidamente, a combinação de poderes entre os dois ciborgues foi incrível, e Cavaleiro Motriz se vira e diz: Genos, o fato de você ter vindo comigo foi uma boa surpresa. Genos então se aproxima e pergunta o que Drive Knight sabia exatamente. O herói classe S pergunta se Genos se referia a Metal Knight. O ciborgue fala que sim, da última vez você me disse que ele era o meu inimigo. E Cavaleiro Motriz o responde: não achei que iria considerar o que eu disse, mas aquilo foi um disfarce, um plano para mantê-lo longe do Cavaleiro de Metal. Aquele homem rouba a tecnologia militar dos outros, os seus canhões de incineração e fibras musculares reforçadas, seus nervos artificiais, o seu núcleo de energia. Pensei que seria um problema se o Cavaleiro de Metal conseguisse pôr as mãos nisso. O ciborgue demoníaco pergunta quem era o Metal Knight, e Cavaleiro Driver responde que seu nome é Bofoy, o cientista louco, ele quem controla a distância o herói classe S Cavaleiro de Metal. Em poucas palavras, ele é o mal. Ele se mascarou como um herói com um senso de justiça e se juntou à associação de heróis, mas agora ele está com o controle da maioria dos sistemas de defesa militar. Pode-se dizer que eles foram virtualmente apoderados, seja como cientista e como um mecânico. Ele é excepcionalmente talentoso, o que falta nele é um senso de ética. Ele só consegue julgar as coisas numericamente, ele é basicamente igual a uma máquina sem coração. Você sabia que no QG da associação também tinha uma instalação de monstros? Genos responde que sim, e Drive Knight continua: na superfície é uma instalação de correção de personalidade, onde eles pesquisam formas de suprimir e reabilitar a crueldade e impulsos violentos dos monstros, mas na realidade o propósito da instalação é fazer uma lavagem cerebral neles, remodelando eles em soldados. Eles são armas biológicas que obedecem às instruções que Bofoy dá a eles. Genos fala que tem surgido bastante monstros ultimamente e pergunta se o Metal Knight poderia estar envolvido com isso. Cavaleiro Driver responde que não pode excluir a possibilidade de haver alguns monstros controlados por ele. Essa não é a única artimanha dele. Ele também contata pessoas com ideias perigosas. Ele os dá poder para realizar essas ideias, utilizando seu conhecimento científico. Então ele os transforma em peões úteis. Isso pode lançar a sociedade em caos e continua desgastando as organizações de segurança, como a Associação de Heróis e a polícia, promovendo o declínio da Força Nacional. Ele está tentando comandar o mundo neste exato instante, enquanto a existência da humanidade está enfraquecida, como se estivesse brincando em uma caixa de areia. Ele quer destruir tudo de uma só vez e remodelar o mundo de forma que ele tenha total controle. Genos então dizia: digamos que Cavaleiro de Metal seja essa mente brilhante, quanto a Associação de Heróis sabe sobre ele. Não só estão dando a ele tanta liberdade, como também parece que eles se tornaram dependentes das armas e do sistema que ele criou. Cavaleiro Motriz revela que não compartilhou essas informações com a associação. Isso são resultados de suas investigações pessoais. O mais provável é que entre os superiores há alguns poucos que confiam em Bofoy. Como deve saber, a Associação de Heróis não tem só um lado. Se há se considera perigosos, há outros que estão tentando se aliar com ele por trás dos panos. Eu especulo que há alguns poucos membros que estão com Metal Knight, buscando ganho pessoal. Portanto, eu decidi que é mais efetivo conduzir as minhas operações sozinho, sem confiar em ninguém. Genos pergunta então por que Drive Knight o contou tudo isso, e o herói classe S responde que os dois estariam no mesmo barco. Eu acredito que aqueles que têm um inimigo em comum são dignos de confiança. Genos fica surpreso, e Cavaleiro Motriz então revela: a minha vila também foi destruída por uma máquina ensandecida que ele criou. Foi o mesmo indivíduo que destruiu a sua cidade e a sua família. Genos fica surpreso. O ciborgue louco foi criado por Bofoy, o Cavaleiro de Metal. O ciborgue ensandecido que destruiu inúmeras vilas é uma das várias armas de destruição autônomas criadas por Bofoy, seja ciborgues ou robôs. Ele soltou incontáveis máquinas assassinas no mundo. Ao exterminar essas máquinas e coletar as suas partes, eu tenho continuamente modificado e fortalecido meu corpo. Genos, aquele que você chama de ciborgue louco, ainda não existem evidências de que ele foi destruído, então por que ele desapareceu nos últimos anos? É provável que Bofoy esteja o preservando como um trunfo. Ele deve estar inativo em seu hangar. Você está atrás dele assim como eu. Por trás das cenas, Bofoy e seu exército estão a postos.
Genos fica extremamente sério após ouvir aquilo, e Cavaleiro Driver continuava: a hora é agora. Metal Knight já começou a agir, usando monstros fortalecidos, causando caos e sofrimento. Ele usará todo o seu arsenal para dar o último golpe em um mundo já fragilizado. Seu exército de robôs irá atacar. O Cyborg também irá aparecer, mas antes que isso aconteça, eu quero atacar desde já. Genos quer se aliar a mim. Essa é a proposta de Cavaleiro Driver para o Cyborg demoníaco. Qual será a resposta de Genos? Não perca a continuação da história da webcomic de One Punch Man aqui no canal Mangás Online. E é claro, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.